Olá, estamos de volta. Nós terminamos a conversa do bloco anterior quando o Dr. Wellington Luzia Teixeira nos falava que a Fazenda Pública terá prazos um pouco mais compatíveis com as pessoas mortais, diríamos assim. Agora, eu gostaria que o Dr. Wellington nos falasse sobre outros prazos processuais, como ficarão no novo Código de Processo Civil que vem aí. Meu prezado Valdir, esse código ele vem sanar uma grande injustiça que é feita com os advogados. Porque nós, advogados, não temos férias, nós não temos uma oportunidade tranquila de viajar com as nossas famílias e passar um feriado assim, descansado, longe de pensar em processo. Por que agora isso vai inverter? Vai mudar porque os prazos processuais passarão a contar de formas ininterruptas, ou seja, vamos aproveitar que nós estamos na véspera da Semana Santa, hoje é quarta-feira, hoje já é feriado forense. Então, se houve uma publicação na segunda-feira, começa a contar o prazo na terça-feira. E antigamente, por esse código que está em vigor, o prazo continuaria quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E nós, advogados, perderíamos o nosso descanso, igual todos os outros profissionais possuem. Agora não, o prazo vai começar a contar na segunda-feira, conta terça, chegou na quarta, ele suspende e volta a começar a contar só na outra segunda-feira, até completar o seu prazo todo de 15 dias, suponhamos, para aviar uma apelação. Então, nós, advogados, agora estaremos muito contentes com a propositura dessa legislação, porque ela irá nos beneficiar na contagem desse prazo e vai trazer para nós, advogados, bastante sossego. Outra alteração que esse código irá trazer é em relação às férias. As férias que agora tem um recesso de 20 de dezembro a 8 de janeiro, a partir da promulgação e da entrada em vigor desse novo código, as férias serão o mês de janeiro por completo, irá parar absolutamente tudo, do Oiapoque ao Chuí, na Justiça Estadual e na Justiça Federal, o que não vai trazer transtorno nem para os jurisdicionados, nem para nós, advogados, porque tem recesso numa justiça, não tem na outra, funciona em uma, não funciona na outra, então isso tudo será uniformizado, de modo a trazer sossego processual para nós, advogados. Dr. Wellington, nós sabemos que o Código de Processo Civil é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte, o processo de cognição ou de conhecimento, que é aquela parte em que as pessoas entram com a petição, provam e fazem a prova do seu direito, a parte contrária também prova e chega uma certa hora que há uma decisão. A parte intermediária, que é a questão da execução da sentença ou um processo de execução para quem tem, por exemplo, um cheque, uma nota promissória que já entra diretamente no processo de execução. E a parte cautelar. Quais são as novidades no processo cautelar desse novo código? A grande novidade desse código é que as medidas cautelares acabaram, ou seja, não vai mais existir o procedimento das medidas cautelares. Por quê? De maneira, inclusive, muito inteligente, porque desde quando passou a existir a tutela antecipada no processo de conhecimento e o poder geral de cautela do juiz no processo de execução, não faz sentido existir essas medidas cautelares apartadas do processo de conhecimento. Porque se você quer um arresto, se você quer um sequestro, se você quer um bloqueio em conta, se você quer uma busca e apreensão, não há necessidade de você entrar com um procedimento apartado, promover essa medida cautelar de maneira apartada, para 30 dias depois promover a ação principal. O que o novo código faz? Você faz esse pedido dentro do processo principal ou já faz esse pedido junto com a inicial. Se você o fizer de maneira incidental ou de maneira inicial, você vai promover esse pedido e 30 dias depois você tem o prazo de entrar com a ação principal. Como que isso procede hoje? Você tem um procedimento, uns autos, um processo, como queiram outros, da medida cautelar, 30 dias depois você ingressa com a ação principal em outro processo com novos autos, com novas custas processuais, com nova citação. Agora não, a medida cautelar, esse procedimento será feito, você ingressa com a ação principal dentro desse mesmo processo, dentro desses mesmos autos, sem necessidade de pagamento de novos custas processuais, só com a necessidade, evidentemente, de mandar citar a outra parte para vir também participar
desse processo principal. E uma outra novidade ainda nas medidas cautelares é o seguinte: se você é citado como réu numa medida cautelar para acompanhar esse procedimento de medida cautelar, e se você não comparece, o juiz, quando profere a sentença, essa sentença fará coisa julgada material pelo fato de você não ter comparecido aos autos para acompanhar essa medida cautelatória. Ou seja, a ausência do réu irá fazer com que a sentença judicial faça coisa julgada material e o autor estará desincumbido de promover a ação principal. Então é preciso que nós, advogados, tomemos o mais rápido possível conhecimento de todas essas alterações que estão por vir no Código de Processo Civil, porque vai trazer uma revolução em termos processuais. Doutor, uma das questões, eu poderia até dar a minha explicação sobre o que significa uma reconvenção, mas eu já peço a você que primeiramente nos explique, por favor, o que é uma reconvenção didaticamente e após fale para nós quais são as modificações do novo código, que o novo código traz para a sociedade, o jurisdicionado, sobre a questão da reconvenção. No nosso direito, o autor pede, o réu impede. O réu é chamado no processo para impedir. Réu não pede nada, ele só impede que o pedido do autor seja julgado procedente. Todas as vezes que o réu quer pedir, ele precisava de fazer um processo, uma ação contraposta chamada de reconvenção. Isso continua trazendo, porque ainda está em vigor, isso traz um desconforto muito grande, porque é trabalho a mais. O Juizado Especial de Pequenas Causas e algumas ações de leis especiais já trazem em seu bojo a possibilidade do pedido contraposto. O que é isso? Pedido contraposto nada mais é do que uma reconvenção com outro nome. Então, o que o novo código vai fazer? O novo código extirpou a reconvenção. Toda e qualquer ação que o autor propuser contra um réu, este réu, na contestação, poderá fazer o pedido contraposto. E o mais interessante é que, se essa ação do autor for julgada extinta, por exemplo, sem julgamento de mérito, o pedido contraposto vai ter vida própria, ele tem vida própria, então essa ação prosseguirá apenas com o pedido contraposto, ainda que a ação principal venha a ser julgada extinta sem julgamento de mérito. Isso traz celeridade processual, isso traz economia processual, isso traz uma coisa melhor, isso traz inteligência processual, que é o que nós precisamos. Doutor Wellington, e umas questões que nós devemos falar. A prova é o ponto principal de um processo. Quando alguém pede, o autor tem que ter a prova acompanhando a sua petição. Quando o réu tenta modificar o pedido ou extinguir o pedido do autor, ele também tem que fazer a sua prova do seu direito ou a prova que o autor não tem o direito. Como o novo código está tratando a questão das provas, especialmente as provas ilícitas? Antes de falarmos da prova ilícita, houve também uma alteração no sentido da inversão do ônus da prova. Os juízes dão a inversão do ônus da prova quando o autor requer e, obviamente, quando os pressupostos para isso estão atendidos. E o que acontecia e o que acontece e o que vai deixar de acontecer? Inverte-se o ônus da prova e o autor tem que fazer a prova negativa do direito do réu. Mas acontece que, com a inversão desse ônus da prova, estava determinando para esta pessoa que teve essa inversão desfavorável aos seus interesses, pagar pela produção da prova que precisava ser feita. Eu sempre disse, me parece que com uma certa razão, porque o Código vem modificar isso, que a inversão do ônus da prova não significa inverter o ônus do pagamento do seu custo. Uma coisa é inverter quem deve fazer a prova, outra coisa é inverter quem deve pagar pelo custo dessa prova. O novo Código traz essa alteração e, em relação à prova ilícita, o juiz irá julgar de maneira fundamentada se ele irá ou não aceitar essa prova ilícita. Em princípio, a prova ilícita não pode fazer prova dentro de um processo nem civil nem penal. No entanto, o processo civil está dando um avanço no sentido de deixar para que o juiz, diante dos fatos, diante das circunstâncias, aceite ou não aquela prova e fundamente
no sentido de aceitá-la ou no sentido de não aceitá-la. Só para você ter uma ideia, na semana passada o STJ anulou todas as investigações daquela operação Passárgada porque exatamente ela originou com base em um telefonema anônimo. Ou seja, se o ladrão, se o político desonesto souber que ele está sendo investigado, evidentemente que ele não vai permitir que essas investigações levem a algum resultado. Então essas provas, muito antes delas serem ilícitas, elas precisam ser feitas da forma, obviamente sem exagero, mas elas precisam ser feitas da forma que elas são promovidas, porque senão não vai se descobrir nada, né? Então agora o juiz terá a oportunidade de, dentro do contexto que lhe é levado, aceitar ou não uma prova obtida de maneira ilícita como válida ou inválida. O programa Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o Dr. Wellington Luzia Teixeira, que falou sobre alguns aspectos do novo Código de Processo Civil. Todo o agradecimento ao Dr. Wellington por esta entrevista e nós pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque em Querendo Deus, amanhã apresentaremos um outro programa.